Olá, tudo bem? Hoje nós da Universidade Federal do Rio Grande do Norte convidamos você a dialogar conosco sobre a América Latina. Pensar a América Latina em seu conjunto já é um grande desafio, mas este desafio pode ficar ainda mais interessante se nós pensarmos sobre a geografia da América Latina. Mas por quê? Porque se trata de um território muito diverso, porque as conexões territoriais não são fáceis, os desafios culturais, políticos, econômicos, históricos estão na balança? Ou será que estamos tratando dos problemas ligados à colonialidade do pensamento e suas marcas no território? Pensar a geografia da América Latina é também criar uma nova provocação ao pensamento geográfico brasileiro, pois esta disciplina não foi tão trabalhada no decorrer da história dessa ciência em diversos aspectos, né? Será que devido a um desafio de relação com o real desses países, a dificuldade de nos percebermos como parte de um grado de nações que têm ideias, que têm pensamentos em comum? Será que existe uma dificuldade em conceituar o que é a própria América Latina? E para além do seu desenho político, pensar no seu desenho cultural, no seu desenho histórico, no desenho das relações estabelecidas nas tradições, nos povos tradicionais, nas heranças? São muitos elementos que compõem o território que nós hoje concebemos como latino-americano. Mas se tanto as Américas como a ideia de latino são conceitos que nos vêm de fora, o resultado que nós temos hoje é uma grande concentração de ideias, uma complexidade de transversalidades sobre o que é o saber e o fazer nessa porção continental das Américas. Nós convidamos então vocês hoje a escutarem os graduandos em Geografia, para que eles nos falem um pouco sobre o que seria a América Latina, como percebemos as diversas questões que compõem o território e o espaço latino-americano. Mas o que realmente significa a América Latina? Que tipo de pessoas vivem nela? Bem, realmente há muito que se falar sobre a América Latina, mas que tal começarmos do princípio? O conceito de América Latina se relaciona a um recorte espacial, dentro da subdivisão do planeta em grandes áreas, como por exemplo a África subsaariana, o Oriente Médio, o Extremo Oriente, entre outras. Isso se dá de tal modo que quando estamos diante de algum fenômeno que faz alusão à América Latina, recorremos ao uso de imagens com as quais aprendemos a dividir o mundo e identificar as regiões geográficas. É dessa maneira que a América Latina passa a ser sinônimo de objeto, ou seja, uma realidade empírica claramente percebida e existente. A expressão América Latina faz referência aos portugueses, espanhóis e franceses. Porém, a cultura e a história da América Latina teve a influência de vários outros povos, principalmente os povos de origem indígena e africanos, que foram explorados por esses mesmos europeus. E para que sua cultura fosse preservada, as sociedades tradicionais foram importantíssimas, pois essas sociedades foram formadas se isolando da sociedade opressora, dominante dos europeus. Ali foram surgiram os quilombos, as aldeias indígenas mais remotas, e também outras sociedades tradicionais, como os caiçaras, os jangadeiros, os sertanejos, pantaneiros, pescadores tradicionais e várias outras. Então, quando falamos em cultura da América Latina, me vem à mente um processo bastante diversificado, Acredito que essa diversidade se dá devido ao processo de colonização do nosso continente, que ocorreu mediante diversos povos. Então temos exemplos dos portugueses, espanhóis, holandeses. Então acredito que todos os aspectos que formam uma cultura, no caso literatura, dança, músicas, artesanato, comidas, elas são fruto desse processo de miscigenação, tanto dos povos que nos colonizaram, quanto dos nativos.
Então, como exemplos de música, de dança, eu consigo citar o tango, o merengue, o próprio forró. Como exemplos de comidas, eu consigo lembrar de comidas típicas de milho. Então, acredito que ao mesmo tempo que possuímos essa grande diversidade, nós possuímos várias características que nos unem e nos formam o povo latino-americano. Muitas pessoas acreditam que na América Latina apenas é falado a língua espanhola e a língua portuguesa, o que não é verdade. Na América Latina, há a existência de várias línguas nativas que eram faladas pelos povos tradicionais muito antes dos europeus aqui mesmo chegarem. O Brasil, por exemplo, é o país da América Latina que possui mais línguas de povos tradicionais, que são faladas por tribos indígenas, como é o caso da língua tupi e do Aparaí. Bem, o Brasil, pela sua própria natureza, deveria ter mais reconhecimento com essas línguas nativas. Fato esse que nós poderíamos e deveríamos aprender com os nossos vizinhos, Peru e Paraguai, que têm um verdadeiro reconhecimento da importância cultural das línguas nativas dos seus povos. Onde fica a América Latina? Como se regionaliza? Olha, a América Latina integra uma das divisões regionais do continente americano, e eu consigo caracterizá-la através de dois tipos de regionalização: a regionalização geográfica e a regionalização cultural. Eu destaco a regionalização geográfica devido à sua grande extensão territorial e a regionalização cultural devido a todas essas características históricas e a todo esse mosaico cultural, político, econômico e ambiental que constitui a nossa América Latina. Nos 20 países que constituem a América Latina hoje, estão presentes 40 linhas de fronteiras, tanto marítimas quanto terrestres, que foram resultados do processo histórico que envolveu tanto fatores sociais quanto econômicos relativos à ocupação do território, mas também de agentes políticos e diplomáticos que participaram da legitimação e formalização das fronteiras. Esse processo ele não foi pacífico, mas sim marcado por diversos conflitos que, em sua maior parte, tiveram a origem lá atrás no período colonial. Isso gerou tensão entre diversos países da América Latina, demandando soluções diplomáticas, políticas e jurisdicionais. E como se organiza a política na América Latina? O que é a América Latina? Bom, a América Latina é pensar a questão da geopolítica e das políticas internas de todos os países referentes a este território. Por exemplo, Brasil, Chile, Equador, Costa Rica, Guatemala são exemplos de países que vieram de estabilidades políticas nas últimas décadas. E isso se reflete principalmente na comunidade de massa migratória, que sai muitas das vezes da América do Sul e do Istmo da América Central em direção aos Estados Unidos em busca de melhores qualidades de vida e de emprego. Bom, a gente pode fazer uma pequena relação entre os aspectos demográficos dos governos políticos locais, como por exemplo, governos especialmente populistas. A América Latina ela tem uma formação política muito distinta de outros países do mundo. Se primeiro você imaginar que a palavra que define a América Latina politicamente é instabilidade. Por quê? Desde a época da colonização, principalmente da colonização hispânica e lusitana, havia vários problemas territoriais. E com a quebra dessas colônias, ou a independência dessas colônias, você vai reger vários conflitos, tanto entre estados e nações recentes, como também questões internas, seja de revolução ou de contra-revolução. A posteriori vai ter também problemas de política externa, como por exemplo o Big Stick dos Estados Unidos. Depois vai ter a questão da Guerra Fria, que outros países também vão influenciar na América Latina, criando sempre um contexto de instabilidade. E atualmente agora são as questões do capital financeiro externo, que vai também ajudar a criar problemas de instabilidade, mexendo na questão política e social de todos os países da América Latina. E sobre o meio ambiente, o que podemos destacar? Oi pessoal, vocês sabiam que a América Latina é uma das mais exuberantes fontes de recursos naturais do planeta? Ela abriga quase metade das florestas tropicais, um quarto das terras produtivas e um terço das reservas de água doce do mundo, sem falar das reservas minerais, inclusive do petróleo.
Também devido à sua grande extensão territorial, existem variações climáticas e de relevo, que contribuem para uma grande diversidade nas vegetações, como florestas, caatingas, dentre outras, e desertos como o do México, Atacama e Patagônia. Quanto ao relevo, é formado por cordilheiras, planaltos e planícies, e por áreas de vulcanismo e terremotos localizados no Haiti, Peru e Chile, que graças a Deus fica bem distante daqui. O clima predominante é o tropical, exceto no extremo sul, Argentina e Chile, e das áreas montanhosas dos Andes, onde podemos encontrar neve e geleiras. Olá pessoal, meu nome é Pablo, eu fiquei responsável pela formação histórica relacionada às questões ambientais da América Latina, a parte das fronteiras, e eu quero comentar sobre os Llanos, Cerrado e Chaco, respectivamente Venezuela, Brasil e Argentina, onde há uma semelhança muito grande devido à questão da vegetação e do clima. Existe a região subtropical, que pega o final do Brasil, do Uruguai, da Argentina, onde há uma semelhança muito grande por causa do seu clima e das atividades voltadas para a pecuária, né? Do pasto. Nós temos também alguns problemas ambientais na América Latina que eu quero comentar com vocês. O Brasil e a Costa Rica, onde há uma semelhança muito grande devido à questão do desmatamento. E na Argentina, onde há uma erosão por causa da produção agrícola. Nós temos também o derretimento das geleiras, que ocorre no Chile. E voltando, existe a Punas, que é uma área desértica que fica entre o Peru e o Chile. Espero que vocês tenham gostado e tudo de bom para vocês. Muito interessante essas questões. E sobre o meio urbano, o que podemos destacar? Ao falarmos sobre a América Latina, penso principalmente nos centros urbanos, cidades, metrópoles, megacidades e megalópolis. Por exemplo, cidades como Brasília, Medellín e Lima, no Peru, são cidades consideradas metrópoles. Já São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México e Buenos Aires podemos considerar megacidades. Porém, se formos olharmos para suas regiões metropolitanas, também podemos chamar de megalópolis. O ponto ruim disso tudo é que nessas cidades, nesses grandes centros urbanos, acontecem muitos problemas como a violência, a poluição, a desigualdade social e problemas de mobilidade urbana. Ah, estou conhecendo mais e mais sobre a América Latina, mas sinto que tem muito mais coisa para se falar. Nada melhor para aprender do que ouvir a opinião de um grupo de viajantes que teve essa experiência magnífica de conhecer alguns países da América Latina e suas paisagens. Me fale um pouco mais acerca das paisagens da América Latina. Bom, mesmo é quando a gente se aventurar aqui pela América do Sul. Lembro quando a gente foi na Cordilheira dos Andes. Aí a gente pegou da Venezuela até a Patagônia. Aí passou por Colômbia, por Equador, por Peru, por Bolívia, por Argentina, continuou no Chile. A gente foi no mergulho no Pacífico, que é cordilheira, né? Fica ali na costa do Pacífico. A gente aproveitou. Não, o caminho é complicado, né? Tem uma grande altitude, né? Aí por conta disso a gente fica sem ar, né? E eu que já tenho rinite, sinusite e tudo isso. Aí lasquei. Mas o caminho todo você consegue ver uma grande variedade climática, né? Incrível. E uma vez me falaram que às vezes que chove na região sudeste e centro-oeste do Brasil, os Andes têm culpa nisso? Rapaz. E por conta desse papo massa aí do Petro sobre a Cordilheira dos Andes, me lembrou um dos lugares mais mágicos da cordilheira, que é justamente o deserto do Atacama. O deserto do Atacama, como a maioria dos desertos, varia de temperatura. Durante o dia pode atingir temperaturas de até 40 graus e durante a noite de 0 graus. É um dos lugares no planeta Terra, justamente por conta da altitude, que mais se pode observar as estrelas. E por conta disso a NASA tem um observatório lá na cidade de São Pedro do Atacama. São Pedro do Atacama, um dos lugares mais excêntricos da Terra. Reúne turistas, astrólogos e pessoas em geral que vão conhecer aquela região, porque lá é o principal centro comercial e de infraestrutura da região do Atacama. Pois é, o Atacama a gente poderia ficar falando que não dá conta, só indo mesmo pra ver. Ah, isso aí que o Thiago falou me faz me lembrar da época que a gente foi na Amazônia. Na Amazônia, aquela floresta que a gente sempre conhece por ser densa, né? Por ter várias árvores, tem uma variedade enorme de bichos, tanto também como as plantas.
ela ser muito coberta, né, como falei, densa, né, que a gente sabe que é quando a gente não consegue ver assim de cima a floresta como ela é por dentro. A gente sabe também que tem a quantidade de rios que são enormes e ocupam vários locais, também dificultando a gente a ir de um canto para o outro. E também a questão das pessoas que vivem lá, né, muitos indígenas, né, que sofrem preconceitos até hoje. E também essas populações, elas até mesmo, a gente sabe que tem umas que a gente nem consegue contato, né, porque elas nunca foram descobertas assim pelo mundo externo. Muitas são desconhecidas e até mesmo algumas conhecidas não entram em contato. É muito incrível quando a gente pensa na Amazônia. Pegando o gancho no que o José Murilo falou sobre a região da floresta amazônica, me lembrou uma viagem que a gente fez, no caso, para a região do Chaco, do Gran Chaco. Mas onde é que fica essa região? Ela se estende ali por volta e meia em 800 mil quilômetros quadrados pelo território da América do Sul, pegando parte do Paraguai, da Bolívia, da Argentina e também do Brasil. Olha aí que interessante. Por isso que é sempre bom a gente lembrar, é sempre bom a gente utilizar os nossos conhecimentos geográficos a respeito dos lugares, dos espaços, né? Bem, outro ponto marcante dessa floresta, né, é as suas 3 subdivisões, dividindo em blocos, em grandes blocos, né? O bloco úmido, o semiárido e o árido, tendo ali variações climáticas de 8 graus a até 44 graus. Imagina aí, você aguentaria esse frio ou esse calor todo? Foi uma boa viagem. Nossa, eu amei muito saber dessas experiências. Fiquei com muita vontade de conhecer esses lugares na América Latina. Foi muito bom aprender sobre a América Latina. Como brasileira, também sou latina e gostei muito de aprender sobre esse conteúdo. Falando no Brasil, como ele se relaciona com os outros países da América Latina? Devido a processos de colonização distintos, bem como barreiras físicas e linguísticas dos territórios vizinhos, o Brasil tem um desafio a mais de integração com os demais países da América Latina. A fim de estreitar laços e estimular a inclusão regional, são criados projetos como o ISA, que visa a superação das barreiras físicas interligando países da América do Sul, através de construções de rodovias, hidrovias, instalações de gasodutos, entre muitos outros. Você sabia que nem precisa de passaporte para viajar pela América do Sul? Você só precisa desse documento aqui. Tudo por conta de acordos diplomáticos firmados entre o Brasil e os outros países da América do Sul, o famoso Mercosul, que incentiva o livre comércio entre países sul-americanos. Essa atitude foi um ponto essencial na inserção da língua espanhola na grade curricular do ensino brasileiro. O ISA e o Mercosul são projetos que buscam, de forma profunda, a integração política, econômica, sociocultural e regional da América Latina. Bem, conforme vimos, a América Latina consiste numa região. Para o geógrafo brasileiro Rogério Rasbar, uma região se dá enquanto realidade, considerando o âmbito materialista, ou seja, o conjunto de arranjos materiais, artificiais e naturais, a exemplo das próprias grandes paisagens naturais que verificamos nas falas dos alunos, como também se dá do ponto de vista idealista, que aí vai considerar o conjunto de representações e símbolos que na região são construídos e partilhados. Além disso, para o mesmo autor, a região pode ser vista como um construto social e intelectual necessário para o entendimento e até de um ponto de vista mais amplo e pragmático para a produção de uma nova realidade. Desse modo, quanto ao entendimento da América Latina enquanto região, podemos considerar os critérios referentes aos aspectos físicos e aos processos de formação histórica e territorial para propor a produção de uma nova realidade. A título de exemplo, podemos trazer o problema da integração, que para ser superada na região, precisa considerar aquele entendimento daqueles aspectos para que nos planos e acordos, projetos, se considere alternativas mais adequadas, mais condizentes com a realidade e a forma como o espaço latino-americano está organizado. Podemos considerar o Platô das Guianas ou a Cordilheira dos Andes, dentre outras especificidades da região. Então, a partir desse conjunto de conversas, de perspectivas, de possibilidades que vimos para a América Latina, vamos deixar algumas provocações para que a disciplina de Geografia da América Latina ela seja compreendida dentro do movimento intelectual dos estudos da geografia contemporânea, né? Uma primeira estratégia interessante aí dentro
pensar uma real dimensão da América Latina, não mascarando conflitos, nem diferenças, não mascarando os problemas da colonialidade, mas lidar com as relações possíveis dentro de uma série de obstáculos e desafios que terão que ser pensados para o futuro breve, esperamos, né? Assumir a América Latina, então, a partir dessa perspectiva, como um objeto de interesse da geografia, porque ela precisa pensar as conexões territoriais, as relações regionais, as redes de produção de lugares, de interações sociais, a partir do espaço latino-americano, permitindo, inclusive, os famosos estudos comparativos, que muitas vezes pensamos que, por não serem similares, não podem ser analisados de forma apreciativa. Então, a ideia é que a gente fique provocado a pensar que sim, é possível pensar correlações, diferenças, oposições e complementaridades entre os diferentes países da América Latina. Deixamos também vocês provocados a pensar nos espaços de circulação científica. Que circulações científicas em geografia são necessárias para assumir este lugar? Temos o encontro dos geógrafos da América Latina, mas temos uma diversa possibilidade de estratégias ainda em aberto, caminhos a serem traçados para uma aproximação maior entre os pesquisadores de diferentes países na área de geografia. E pensar as relações da América Latina, então, com outros recortes, outras formas de organização territorial do globo, com a União Europeia, com os BRICS, com outras dinâmicas políticas nas Américas, né? E quem sabe consigamos avançar aí para pensar as Américas em suas múltiplas relações culturais, e que a discussão de América Latina nos permita também avançar rumo a uma dimensão sobre a geografia das Américas, a sua diversidade linguística, cultural, política, territorial e os diversos pontos de silêncio que existem e que podem ser investidos a partir de pesquisas que apreciem diferentes aspectos dos países neste continente. Ok? Deixamos estas primeiras ideias para serem pensadas a partir do documentário de hoje e queremos continuar esta conversa sobre a geografia da América Latina e os seus desafios dentro do pensamento geográfico brasileiro.